Ei, consagrada, como é que você tá? Hoje é a nossa quarta aula da jornada do parto e o nosso assunto é quente. Quais são as reais situações em que você vai precisar de uma cesárea? Quando é que o seu sonho do parto normal vai ter que ficar para um outro momento? Se você não me conhece, eu sou Alice Schutz, eu sou médica obstetra. E se você caiu de gaiato no navio e ainda não assistiu às 3 aulas anteriores da jornada, preciso que você assista. A jornada, idealmente, deve ser assistida na sequência, inclusive, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, para que você organize o seu conhecimento e para que esse conhecimento faça diferença na história da sua gestação e do seu parto. Nas aulas anteriores, a gente falou, aula 1, os 3 maiores inimigos do seu parto normal. Aula 2 foi sobre sofrimento fetal, o que é isso e o que você pode fazer para evitar que isso aconteça com seu bebê. Na aula 3, eu te falei sobre as intercorrências, aliás, sobre as intervenções no trabalho de parto e o risco dessas intervenções para o seu bebê e para você. E hoje, na nossa quarta e última aula da jornada, nós vamos conversar sobre as situações em que a cesárea realmente é necessária. Aqui embaixo desse vídeo vai estar linkado aula 1, aula 2 e aula 3 para que você aproveite essas aulas gratuitas enquanto elas ainda estão disponíveis, porque elas vão sair do ar daqui uns dias, tá? Se você está acompanhando a jornada, você já sabe que amanhã, no dia 2 de agosto, às 10 horas da manhã, nós vamos abrir a 6ª turma do Eu Te Ensino. As inscrições vão acontecer a partir das 10 horas de amanhã, dia 2, até 23 horas e 59 minutos do dia 5, que é na sexta, no dia 5, que é na sexta-feira. Então é muito importante você lembrar que amanhã começa a abertura da 6ª turma. Nós não temos previsão de outra turma, quem já me acompanha há algum tempo sabe, a gente não tem datas de abertura do Eu Te Ensino, então esse é seu momento. Se você já está tentando engravidar, se você já está grávida de comecinho, ou mesmo que você esteja grávida de barrigão, tem conteúdo top, ouro em pó, para que você construa na sua realidade, do seu jeito, o seu trabalho de parto e tenha mais tranquilidade para viver a sua gestação, principalmente se alguma intercorrência acontecer no caminho, né? No final dessa aula, inclusive, eu vou te explicar como é que você pode ter a chance de ser ganhadora de uma vaga no Eu Te Ensino. Eu vou dar de presente uma vaga no Eu Te Ensino que vai ser sorteada hoje, no final da aula. Sim, vai ser hoje, vai ser hoje. Ia ser amanhã, mas não vai mais não, vai ser hoje. Então fica ligado aí. No final da aula eu vou te explicar sobre esse sorteio e vou falar também sobre os bônus que as primeiras alunas da 6ª turma do Eu Te Ensino vão ganhar. Uma condição importante de falar é que para concorrer à vaga do Eu Te Ensino, para o presente que eu vou dar, que é você ganhar gratuitamente uma vaga na 6ª turma do Eu Te Ensino, você tem que estar inscrita na jornada do parto. Então, se você não está inscrita, você tem que ir lá na minha bio, lá do Instagram, clicar no link e fazer a sua inscrição, certo? Vou falar aqui as regras para você ter uma chance de ganhar essa vaga. Você vai tirar print dessa aula e colocar nos seus stories, me marcando, @obstetragrávida, e botando a hashtag Vem Pro Eu Te Ensino. A segunda regra é comentar no último post no meu perfil do Instagram qual foi o seu maior insight da aula de hoje. Então, ao final da aula, você vai fazer um print, vou ver se eu lembro de fazer uma carinha organizada para você fazer um print, publicar nos seus stories com a hashtag Vem Pro Eu Te Ensino e me marcando para eu poder ver que você cumpriu essa regra, e você vai comentar no último post aqui do meu perfil qual foi o seu maior insight da aula de hoje. Sabe aquela coisa assim, não tinha pensado nisso. Nossa, então me falavam isso e isso não era verdade. O que mais te marcou na aula de hoje? O sorteio vai ser hoje no final da aula, mudamos de ideia. Ia ser amanhã, mas hoje, como tem muita gente aqui reunida, a gente preferiu fazer o sorteio hoje, tá bom? O Eu Te Ensino, para quem não sabe, para quem caiu de gaiato no navio de novo, é o meu curso completo sobre gestação, parto e pós-parto. Você que me segue lá no Instagram, já deve estar convencida de que parir no Brasil não é para amadores e que é o conhecimento que te dá o poder de tomar as decisões. Para vencer o medo, né? Porque tem medo de alguma intercorrência na gravidez. Apareceu uma diabetes gestacional, meu Deus, e agora? E o bebê? O que eu faço? Como é que eu faço para controlar? O que significa ter um diabetes bem controlado? Qual tipo de parto eu posso ter? Qual é o momento ideal do parto? Apareceu uma pressão alta, uma trombofilia, você tem uma incompatibilidade RH, o líquido baixo, o líquido alto. Sinais de que o bebê não está crescendo bem, uma suspeita de restrição de crescimento fetal. Lá no Eu Te Ensino você vai ter
ajuda, você vai ter aquele acode que você precisa se uma intervenção dessa, se uma intercorrência dessa acontecer com você. Você vai poder lá achar a aula, assistir a aula e tirar as suas dúvidas nos comentários da plataforma que eu mesma vou responder as suas dúvidas sobre as aulas, tá? Você já percebeu então que tanto você quanto seu acompanhante tem que estar munido de informação para que você passe pelo processo da gestação e do parto de uma maneira mais suave, de uma maneira que te deixe realmente boas memórias. Memórias de alegria, de felicidade, de amor, de contentamento, não de angústia, de medo, de desespero, de despreparo, de não saber o que vai acontecer. O conhecimento, ele protege você dessas sensações ruins e protege o seu bebê. Traz segurança para a gestação, segurança para o trabalho de parto. E é claro que a gente é sempre a maior interessada no nosso bebê, no nosso parto, né? Ninguém no mundo vai ter tanto cuidado, tanto zelo, tanta atenção, tanta vontade de que aquilo dê certo, de que a gravidez dê certo, de que o parto dê certo. A gente, enquanto gestante, é a maior interessada nisso. Você é a maior interessada na sua saúde e na saúde do seu bebê. E o conhecimento é muito importante para isso. Inclusive para você poder avaliar a assistência que você está tendo. Será que o pré-natal está sendo bom? Será que você está recebendo todos os cuidados que você deveria? Se alguma intercorrência aparecer, será que isso está sendo conduzido da maneira correta? É assim mesmo que tem que fazer? Não está faltando nada para garantir a segurança e a saúde do seu bebê e sua? Se você não tem conhecimento, você fica à mercê de condutas desatualizadas que podem ser perigosas, à mercê de profissionais desatualizados e não tão interessados assim em ajudar você a viver uma gestação saudável e o parto que você sonhou. Práticas antigas, desatualizadas, não embasadas na ciência e muitas vezes até violenta. Mas se você está aqui, eu sei que você já é diferente. Você já está com vontade de aprender, você já está investindo em aprender. Você já quer ser protagonista, tomar as rédeas da sua gestação e do seu parto. Você sabe que conhecer a fundo o processo vai fazer diferença para isso, né? É aquele negócio que eu sempre falo, o corpo está pronto. A cabeça é que sabota. Nós, mulheres modernas, estudiosas, trabalhadeiras, envolvidas em tantas coisas na vida moderna, a gente esquece da nossa capacidade. A gente esquece que a gente foi feita para isso. O nosso corpo continua pronto. É a mente agora que pode te deixar com a sensação de incapacidade de gestar e de parir. E o conhecimento, o estudo, o conhecimento robusto e organizado vai te tirar desse medo, vai te tirar desse encorajamento e vai te trazer a luz da verdade, de que você foi criada para gestar e para parir. Às vezes você vai precisar de alguns cuidados especiais? Claro. As intercorrências podem acontecer? Claro. E é aí que você vai aprender lá no Eu Te Ensino se tudo está sendo feito da maneira mais segura para você e para o seu bebê. Ouça a experiência incrível e que me enche de orgulho de algumas alunas do Eu Te Ensino. Para mim, o diferencial do curso é a doutora Alice. É todo o conhecimento que ela tem, todo o conhecimento que ela nos passa, a forma com que ela nos passa, tudo sempre de uma maneira muito clara, direta, objetiva, com uma riqueza de informações que nos deixa muito segura. Esse conteúdo também me ajuda na minha prática profissional, no cuidado com as mulheres que me procuram antes, durante ou depois da gestação. Hoje a gente entende que o curso deveria ser item obrigatório de qualquer enxoval, mais importante do que qualquer outra peça de roupa ou brinquedo ou móvel que a gente possa jogar que um bebê precisa. Indico demais o Eu Te Ensino para as profissionais de saúde, para as gravidinhas, para os acompanhantes, que também é muito bom esse curso, né? Para as tentantes, enfim, é sensacional esse curso. Informações tão ricas, que são passadas de uma forma realmente muito coerente, muito fácil de ser assimilada e que, assim, gera uma transformação enorme. Sempre foi uma vontade de ter parto normal, mas por ter pouca informação em relação a isso, eu tinha muito medo, né? Então eu recomendo esse curso não só para estentantes, né, que é muito importante como eu, mas para as mamães, sejam elas de primeira viagem ou não. Estou aqui com o meu pacotinho, que hoje está fazendo 23 dias, que veio de um lindo parto normal humanizado, onde eu carregava muitas informações e tinha muito conhecimento. Um momento único e muito especial. Então, eu só tenho a agradecer ao curso e a todas as informações que me muniram e me empoderaram ainda mais para que eu, Luana, como mulher, pudesse parir de forma natural e humanizada. Como eu sempre digo e repito, conhecimento é poder. É o conhecimento que vai entregar nas suas mãos o poder de decisão.
Decisões essas que podem ser cruciais para a sua segurança e para a segurança do seu bebê. Você é a maior interessada em que tudo dê certo na sua gravidez, né? Você sabe disso. E eu quero poder contar a sua história aqui também. Já pensou que massa você dando seu depoimento de como você viveu uma história linda, segura e saudável, do jeito que você sonhava? É maravilhoso ver como Eu Te Ensino faz diferença na vida de tantas mulheres, de tantos bebês, de tantas famílias. E a aula de hoje é mais uma daquelas aulas que são puro ouro em pó. Bora lá? Vamos para o conteúdo da quarta aula da jornada do parto. Vocês me perguntam muito lá no Instagram: doutora, nesse caso tem que ser cesárea? Nesse caso pode ser parto normal? Por isso eu trouxe esse tema hoje. O que te impede de viver o seu tão sonhado parto normal? Quais são as situações que realmente você vai precisar de uma cesárea? Eu acredito que a maioria de vocês que já me segue no Instagram já não cai mais nessas fake news de cesáreas necessárias. Essas fake news tipo, o bebê tá muito grande, o bebê tá muito pequeno, o líquido tá alto, o líquido tá baixo, o cordão tá enrolado no pescoço, a mulher tem hemorroida, a mulher é muito pequena, ou a mulher é obesa, ou a mulher tem mais de 40 anos, ou a mulher fez FIV. Quem me segue já sabe de cor e salteado que isso é fake news. Mas hoje você vai aprender coisas mais profundas, mais detalhadas. As 10 reais indicações de cesariana. As 10 situações em que você vai precisar de uma cesárea para proteger a sua saúde e a saúde do seu bebê. Vamos começar falando sobre as 3 situações iniciais, que são aquelas situações em que você vai precisar programar a sua cesárea. Nessas situações você vai precisar agendar a sua cesárea. Não é seguro que você espere o trabalho de parto se desenrolar. Situação número 1, placenta prévia total. Situação número 2, inserção velamentosa de cordão com vasa prévia. Calma que esses nomes estão tudo embolado, mas você já vai entender tudo. Terceira situação, cicatriz uterina, outra que não seja uma cicatriz segmentar. E o que significa uma cicatriz segmentar? É aquela cicatriz da cesárea, realizada no segmento uterino, na partezinha lá de baixo do útero. Eu vou te mostrar a foto e você vai entender. Logo você começa a perceber que outras cicatrizes uterinas, como por exemplo, cicatriz de uma retirada de mioma, que precisa abrir o útero para retirar o mioma, cicatriz de uma rotura uterina anterior, são situações que vão te impedir de ter parto normal. A cesárea não é uma situação dessa. Calma que eu vou te explicar com detalhes. Na placenta prévia total, vou colocar uma imagem para que você veja. Deixe-me achar aqui. Essa aí, ó, na placenta prévia total. Você pode ver na imagem da esquerda uma placenta numa localização normal. Ela tá lá em cima em relação ao colo do útero. Na segunda imagem nós temos uma placenta prévia marginal. E por que o nome de marginal? Porque ela margeia o colo do útero, mas ela não cobre o colo do útero. Na imagem da direita você pode ver uma placenta prévia total. Ela está totalmente recobrindo o colo do útero, tá vendo? Então, a placenta prévia total é uma situação que sim impede o parto normal. Por quê? Porque o bebê não passa. Na frente da cabeça do bebê, olha lá, existe um obstáculo que é a placenta. Como é que ele vai nascer? Não tem como. Se a placenta descolar, que é uma outra indicação de cesárea, calma que eu já vou te explicar, o bebê vai ser privado de oxigênio. Então, uma placenta prévia total não pode ter parto normal. E por que tem que agendar a cesárea? Porque se você entrar em trabalho de parto, principalmente um trabalho de parto que for rápido, essa placenta pode descolar dali, porque o colo do útero se mexe, se abre, se afina, centraliza e a placenta pode descolar e isso é muito grave para o bebê. E é uma outra situação em que a cesárea é necessária. Lembrando, não são só placentas prévias que descolam, tá? Mas daqui a pouco eu vou te explicar sobre essa questão do descolamento de placenta. Então, placenta prévia é uma situação em que você vai precisar de uma cesárea agendada a partir do momento que o bebê é maduro. Então, nós vamos programar uma cesárea ali por volta de 37/38 semanas, devido ao grande risco de hemorragia, caso essa placenta descole. Não custa lembrar, gente, placenta baixa, lá no comecinho da gravidez, não é placenta prévia. Placenta prévia só pode ser diagnosticada depois de 28, algumas referências falam até 32 semanas.
Antes disso, a gente nem chama de placenta prévia, a gente chama de placenta baixa, tá? Depois de 28 a 32 semanas, se ela continua tampando o colo do útero, aí ela é chamada de uma placenta prévia e nesse caso sim, você vai precisar de uma cesárea. Na inserção velamentosa de cordão com vasa prévia, que é o nosso segundo motivo de uma cesárea necessária, deixa eu te mostrar a imagem aqui, ó. Essa é a placenta, tá vendo? Você pode perceber que ela tem uma massa carnosa e ela tem uma membrana transparente. Quando os vasos sanguíneos chegam na placenta, eles chegam na placenta vindos do cordão umbilical. E o cordão umbilical é aquele tubo que tem os vasos que passam por dentro e é recoberto por uma geleia, chamada geleia de Wharton. E é esse tubo que entra na placenta, né? O cordão se fixa na placenta. Quando, por acaso, numa alteração da formação do cordão umbilical e da placenta, os vasos sanguíneos andam fora desse tubo do cordão, vocês podem ver aí, ó, essa massa placentária, tá vendo algumas veias que estão andando ali por cima da placenta e outras na membrana. Você pode perceber que elas estão passando em cima desse lençolzinho branco. Isso é uma inserção velamentosa de cordão. Vasos do cordão umbilical passam pela bolsa amniótica sem o revestimento da geleia de Wharton. Nesse caso, o risco desses vasos se romperem é muito maior do que quando eles estão dentro do cordão umbilical, óbvio. Mas existe um outro detalhe para que a inserção velamentosa de cordão indique cesárea. É necessário que esses vasos estejam passando na frente da cabeça do bebê. Por quê? Se os vasos sanguíneos estão passando na frente da cabeça do bebê, à medida que o bebê vai descendo o canal de parto, ele acaba rompendo esses vasos sanguíneos. Ou se a bolsa amniótica se rompe bem aqui na frente da cabeça do bebê, que está encostada no colo do útero, esses vasos sanguíneos podem se romper. E isso causa uma hemorragia muito grave para o bebê. Olha ali essa outra imagem, ó. Você vai entender melhor nessa imagem, tá vendo? Veja a placenta à esquerda da imagem, os vasos. Tá vendo os vasos que estão passando livremente e à direita você vê o cordão umbilical. Então percebe? Inserção velamentosa é quando os vasos caminham pela bolsa amniótica até chegar à placenta e não estão sendo revestidos pela geleia de Wharton, por aquele tubo do cordão. Se esses vasos não revestidos passam na frente da cabeça do bebê, a gente dá o nome de vasa prévia, vasos prévios à cabeça do bebê. Igual placenta prévia? Vasa prévia. Inserção velamentosa de cordão, quando existe vasa prévia, quando esses vasos que não estão revestidos passam na frente da cabeça do bebê, é uma indicação de cesárea agendada. Como é que a gente vai saber, doutora Alice? Ultrassonografia com um profissional competente. A ultrassonografia, no estudo Doppler, mostra os vasos passando ali no colo do útero. Aí a gente faz o diagnóstico de uma vasa prévia. E nesse caso vai ser necessária a cesariana agendada também assim que o bebê deixou de ser prematuro. E por que a gente não marca para 39, gente, para 40? Porque aumenta o risco de você entrar em trabalho de parto. Aí o risco-benefício vale pra gente, pesa mais pra gente resolver a gravidez, realizar a cesariana assim que o bebê deixou de ser prematuro, certo? No caso da cicatriz uterina, que eu te falei, cicatriz uterina é uma contraindicação ao parto normal, mas cicatrizes que não são as cicatrizes da cesárea. Cicatrizes que são fora do segmento do útero, que são no fundo do útero, na lateral, na frente, atrás. Essas cicatrizes são perigosas. Por quê? Quando a gente corta o útero para cesárea, a gente corta o útero reto. Quando a gente corta o útero para tirar o mioma, a gente corta o útero na longitudinal, abre a carne do útero, vai lá dentro, tira o mioma e depois fecha. Essa maneira de cortar o útero, esse sentido das fibras musculares em que a gente abre o útero e as localizações múltiplas em que a gente acaba abrindo o útero para a retirada de vários miomas, aumentam muito o risco dessas cicatrizes se romperem no momento das contrações uterinas do trabalho de parto. E é por isso que mulheres que retiraram mioma não devem passar pelo trabalho de parto por conta do risco aumentado de ruptura uterina. Ruptura uterina, deixa eu achar a imagem aqui para você ver. Ruptura uterina, tá vendo só? É uma ruptura. O útero se abre, geralmente no local da cicatriz anterior. Pode abrir no local da cicatriz da cesárea?
Pode, não é que não existe risco de ruptura na cicatriz da cesárea. É que esse risco é muito pequeno. Mas quando a gente fala em cicatrizes em outras localizações, em direções diferentes em relação à fibra muscular do útero, a gente aumenta esse risco. E a ruptura uterina é muito perigosa para a mãe, porque causa hemorragia, e muito perigosa para o bebê, porque além de causar hemorragia da mãe, hipotensão na mãe, e isso pode acabar diminuindo o fluxo de oxigênio para o bebê, a placenta pode descolar nesses casos, o que também compromete absurdamente o fluxo sanguíneo para o bebê. E é por isso que uma cicatriz uterina anterior, por retirada de mioma ou por uma ruptura uterina prévia, é uma contraindicação ao parto normal. Quarto motivo que você vai precisar de uma cesárea se acontecer com você é o descolamento prematuro de placenta. Já te dei um spoiler sobre esse descolamento que pode acontecer no caso de você ter uma ruptura uterina, já falamos sobre isso, no caso de você ter uma placenta prévia. Aqui nós estamos falando do descolamento prematuro de placenta que acontece numa gravidez que não tem placenta prévia, ou que não houve ruptura uterina. Mulheres hipertensas estão mais suscetíveis ao descolamento prematuro de placenta. No entanto, ele pode acontecer em qualquer gestação. Descolamento prematuro de placenta, vamos mais a uma imagem para vocês entenderem. Veja lá, a placenta fica colada no útero. Ela só descola do útero depois que o bebê nasce. À medida que seu útero se contrai, ela descola do útero e nasce pela sua vagina depois que o bebê veio. Em alguns casos, raros, diga-se de passagem, a placenta acaba se descolando do útero enquanto você ainda não está em trabalho de parto, enquanto o bebê ainda não nasceu. Às vezes ela descola na gravidez normal, às vezes ela descola no trabalho de parto. Mulheres que são hipertensas, que têm pré-eclâmpsia, são mais suscetíveis, estão sob maior risco desse evento. Quando a placenta descola do útero, o bebê deixa de receber o fluxo sanguíneo completo que ele deveria estar recebendo. Às vezes a placenta descola só um pedaço, viu, gente? Às vezes ela descola, às vezes a gente fala assim, descolou 20%, 30%, 40%, mas às vezes ela descola completamente. Nesse caso, realmente é uma condição muito grave para o bebê. Quando é que você vai suspeitar que a sua placenta descolou? Se você tem um sangramento vermelho vivo com coágulos. Se você começa do nada a ter um sangramento vermelho vivo com coágulo volumoso, gente, não é igual a menstruação, é mais que uma menstruação. No geral, você não sente muita dor, mas às vezes a barriga está muito dura. Você sente uma cólica e sente a barriga muito dura e nesse momento tem muito sangue na sua calcinha. Isso é uma suspeita altíssima de descolamento de placenta e nesse caso você deve correr para a maternidade. Não é para ligar para o seu médico, para esperar alguém te buscar, não. É ir. E no caminho, se você tem um médico assistente, você vai ligar para ele, certo? Descolamento de placenta com o bebê vivo e fora do período expulsivo é indicação absoluta de cesariana de emergência. Agora, se por acaso a sua placenta se descolou em avançado trabalho de parto, quando você já tem 10 centímetros, o bebê já está abaixo do plano zero da pelve e o parto instrumental é possível, aí sim a cesárea pode não ser indicada, porque resolver o parto, botar o bebê no seu colo, tirar o bebê daquele perigo com auxílio de instrumentos é mais rápido do que levar você para uma cesárea. Então, como a gente precisa tirar o bebê lá de dentro o mais rápido possível, é o jeito que a gente conseguir fazer isso mais rápido. Talvez na cesárea, talvez com parto instrumental. Lembrando que algumas mulheres estão sob maior risco, então se você é hipertensa, se você tem pré-eclâmpsia, fique muito atenta a isso, ok? Quinta causa, prolapso do cordão umbilical. É quando o cordão umbilical sai pela vagina na frente da cabeça do bebê. Normalmente, como é que o bebê nasce? Nasce a cabeça, depois nascem os ombros, depois vem o restinho do corpo e o cordão umbilical. No prolapso de cordão, antes que a cabeça saia, o cordão acabou escapulindo pelas laterais da cabeça do bebê ou pelo bumbum do bebê, se for um bebê pélvico, e sai pela vagina. Quando o cordão sai, a estrutura do bebê que vem em cima, na maioria das vezes a cabeça, comprime osso da cabeça do bebê com o osso da pelve da mãe, aquela estrutura do cordão de maneira forte. Osso com osso e o cordão no meio. Isso causa dificuldade para o fluxo sanguíneo continuar passando naquele cordão. Isso pode diminuir a oxigenação do bebê. Portanto, prolapso de cordão
igualzinho lá no descolamento de placenta. Se o bebê não está quase nascendo, não for possível tirar ele com instrumentos, é uma indicação de cesárea. Deixa eu colocar a imagem para vocês verem o prolapso de cordão. Olha aí. Quem assistiu a aula sobre as intervenções no trabalho de parto e os riscos para o bebê, lembra-se de que eu falei. Não é necessário romper a bolsa das mulheres em trabalho de parto. Isso aumenta o risco de prolapso de cordão. E é justamente em bebês que ainda estão altos no canal de parto, ou seja, tem um espaço aqui na frente da cabeça. E às vezes o cordão já está passando ali pertinho, ó, tá passando meio perto da orelha do bebê, ele já está ali, ó. À medida que o bebê vai descendo pelo canal de parto e se encaixando de maneira bem justa, o cordão fica lá para cima. Mas se eu acabo rompendo a bolsa com esse bebê ainda alto no canal de parto, o cordão passa. E aí ele sai na frente da cabeça do bebê. A cabeça vem depois, comprime o fluxo que passa por ali. E isso pode ser perigoso para o bebê. Lembrando, puxando um gancho lá da nossa terceira aula, intervenções têm riscos. E a gente tem que ter muita clareza quando a gente vai aceitar, quando eu, como obstetra, vou intervir e quando você enquanto gestante, vai aceitar ou não aquela intervenção, certo? Sexta indicação de cesárea, herpes genital com lesão ativa no momento do parto. Peraí. Aí você me pergunta, mas doutora Alice, eu não vou poder ter parto normal então porque eu tive herpes quando eu tive minha primeira relação sexual. Não, então não vou poder ter parto normal porque eu tive herpes o ano passado. Não, a contraindicação é lesão ativa, ou seja, você tá com lesões, você tá com aquelas bolinhas, aquelas úlceras, aqueles machucados no momento que você entra em trabalho de parto. Ter tido herpes na vida não contraindica parto normal. E a dica é, existe profilaxia, ou seja, existe remédio para ser usado durante a gravidez, no finalzinho da gravidez, em mulheres que têm história de herpes genital, para que essas lesões não estejam ativas no momento que você entrar em trabalho de parto e aí você possa viver o seu tão sonhado parto normal. Converse sobre isso com o seu obstetra, certo? Então, gente, mulheres que tiveram herpes ou que tiveram HPV, como alguns profissionais, não, você teve HPV, não pode ter parto que passa para o bebê. Não tem problema nenhum. Inclusive HPV, mesmo que você tenha lesão no momento do parto, não impede parto, tá? O que impede é herpes ativa no momento do parto. Ter tido um dia na vida, ter tido no ano passado, ter tido no começo da gravidez, isso não impede de maneira alguma o parto normal. Sétima indicação de cesárea, bebê em situação transversa. É aquele bebê que não está nem de cabeça para baixo, nem de bumbum para baixo. Ele está atravessado na barriga da mãe. Olha lá. A gente chama de uma apresentação córmica. Córmica é o nome chique para o ombro. Então o bebê está numa apresentação córmica. Você consegue perceber que não tem como esse bebê passar pelo canal de parto. Ele não vai dobrar, né? Então não tem como ele passar. Só que é possível em bebês transversos tentar-se a VCE lá no pré-natal. Não se conseguiu virar o bebê, você deve esperar o trabalho de parto. Você não precisa marcar uma cesárea. Espere o trabalho de parto. E durante o trabalho de parto, a cesárea vai ser feita. Certo? Oitava indicação de cesárea é o tal do sofrimento fetal, que vocês já aprenderam também comigo, que esse nome está démodé. Hoje a gente chama de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora ou situação de suspeita de má oxigenação fetal. Essa situação é sim uma indicação de cesárea, mas infelizmente ela é muito mal diagnosticada na maioria das vezes. Na maioria das vezes o profissional diz que o bebê está em sofrimento quando na verdade ele não está. Como é que a gente avalia se o bebê está bem ou não durante o trabalho de parto? Através da ausculta da frequência cardíaca do bebê. Essa ausculta, na maioria das vezes, vai ser realizada com esse aparelhinho aí, que se chama sonar Doppler. Isso é o suficiente em gestações de risco habitual, ou seja, naquelas gestações que não são de alto risco, escutar o coração do bebê de tempos em tempos, a depender da fase do trabalho de parto, de 30 em 30, de 15 em 15, de 5 em 5, isso depende da fase do trabalho de parto, é o suficiente para garantir, certificar-se de que o bebê está bem. Se em algum momento a frequência cardíaca do bebê aparentemente não está normal, não está o esperado para aquele momento, a gente pode lançar a mão da cardiotocografia, que é uma
é uma vigilância da frequência cardíaca contínua por 10, 15, 20 minutos, vai depender do que o seu obstetra vai decidir, e aí a gente vai avaliar se realmente o bebê dá sinais de que pode estar mal oxigenado ou não. Então perceba, não é porque eu coloquei o sonar na sua barriga e escutei um bebê batendo com o coração a 170 por 1 minuto que ele está em sofrimento. A frequência cardíaca do bebê considerada normal, ela vem de uma faixa de 110 a 160. Então, de 110 a 160 é ok. Mas isso não é só um número, sabe? Avaliar bem-estar do bebê não é um número de BCF. E é por isso que avaliar a frequência cardíaca do bebê é função de técnicos. Médico obstetra, enfermeira obstetra e obstetriz. Não é função de doula. Não está no escopo de atuação da fisioterapeuta. Não está no escopo de atuação da doula. Certo? Por quê? Porque não basta saber se está batendo a 110 ou a 160. Não basta saber se está batendo a 170 ou a 180. É preciso analisar com critérios muito mais profundos essas variações da curva de normalidade. Por isso, muitas vezes a gente lança a mão da cardiotocografia para ela ajudar a gente a relacionar aquela frequência cardíaca com o momento do trabalho de parto, com a altura do bebê na pelve, com a presença da contração, com o começo da contração, com o meio da contração, com o fim. É um raciocínio mais organizado que compete ao técnico, ok? Então é importante que vocês saibam, parto seguro é parto bem monitorizado. Bebê seguro é bebê que está sendo monitorizado. O que vocês conhecem como sofrimento fetal, na verdade, é uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. A gente vai perceber isso através da ausculta do coração do bebê. Sobre essa situação, existem duas situações. Pode ser necessária cesárea, caso o bebê ainda esteja alto, caso o colo não esteja completamente dilatado, ou pode ser necessária a abreviação do nascimento com instrumentos, certo? Da mesma maneira que eu expliquei para descolamento de placenta e para prolapso de cordão. É porque assim, ó, se o bebê está sob risco iminente, eu preciso tirar ele daquela situação o mais rápido possível. Se o mais rápido possível for com instrumentos, perfeito. Se o mais rápido possível for com cesárea, perfeito. Nona indicação de cesárea, a tal da desproporção cefalopélvica, a famigerada falta de passagem. Aí você pergunta assim, uai, então tem mulher que não tem passagem? Tem, minha santa. Tem mulher que não tem passagem, mas vou te falar que isso é raro, mas isso é raro, mas isso é raro. E na maioria das vezes não se relaciona a um bebê grande, se relaciona a um bebê mal posicionado na pelve da mãe, certo? E lembrando, nunca vai ser diagnosticado uma desproporção cefalopélvica se aquela mulher não está em trabalho de parto em período expulsivo com dilatação de 10 centímetros há algumas horas. Para que o bebê consiga descer o canal de parto, é preciso que não exista nenhum obstáculo na frente da cabeça dele, certo? Esse obstáculo seria o quê? O colo do útero. Então, olha essa imagem. Veja que tá nessa imagem da esquerda, tem eu rodeei assim com um traço amarelo, ali é o colo do útero. Durante seu pré-natal, o colo do útero está fechado na frente da cabeça do bebê. Então é impossível o seu obstetra fazer um toque vaginal e falar para você, sua pelve é muito estreita, seu bebê não passa. É impossível você ser levada para uma cesárea no começo do trabalho de parto com 3, 4 centímetros, porque você chegou na maternidade, te examinaram e falaram, não, o seu bebê não passa, tem uma desproporção cefalopélvica. E infelizmente, se não fosse trágico, seria cômico, é o que a gente mais vê escrito nos prontuários, escrito por obstetras nos prontuários nas indicações de cesárea. Qual é a indicação? O pediatra pergunta assim, ó, no centro cirúrgico, qual é a indicação de cesárea? O obstetra fala DCP. Tá com quantos centímetros? Nenhum, só rompeu a bolsa. Tá com quantos centímetros? 2 só. Não, gente, isso não existe. Desproporção cefalopélvica, ou seja, o bebê não passa, só pode ser diagnosticada se ele tem toda a condição favorável para passar. Se o colo está dilatado 10 centímetros, se a mulher está com contrações eficientes, se ela tem contrações longas, potentes e duradouras. Então, se existe uma dificuldade de descida do bebê depois que dilatou 10 centímetros, a gente precisa ajudar.
Na maioria das vezes, ajudar a melhorar o posicionamento do bebê na pelve da mãe, porque essa é a causa da maioria das dificuldades de evolução de descida do bebê no período expulsivo. Algumas vezes a gente vai corrigir estimulando as contrações uterinas. É um raciocínio que precisa ser feito pela equipe que está te assistindo para tentar resolver aquela dificuldade, tá? Para que o bebê consiga realmente descer o canal de parto. E como é que a gente avalia se o bebê está descendo? Pelo toque vaginal. Então você vê nessa imagem que tem uma pelve, a cabecinha do bebê lá dentro, e você vê que tem números da direita, -4, -3, -2, 0, tá vendo? Isso são os planos da pelve. O obstetra, a enfermeira obstetra, ou obstetriz, quando faz o exame de toque, a gente não olha só a dilatação. Eu diria que mais importante não é nem a dilatação, é a altura que o bebê está na pelve da mãe. Quando o bebê passa no plano 0, ele é o plano mais estreito da pelve. Bebês que realmente têm uma desproporção cefalopélvica, eles não passam do plano 0. Eles não conseguem atravessar o estreito mais estreito da pelve, que é entre as espinhas isquiáticas, e isso pode ser determinado pelo toque vaginal. Tudo bem? 10 centímetros de dilatação, contrações eficientes, potentes, duradouras, ritmadas. Eu dei tempo para esse bebê descer e se ajeitar, eu dei tempo para ele conseguir superar os obstáculos da pelve, eu favoreci a fisiologia, eu ajudei esse bebê a se posicionar de maneira mais adequada, a gente faz isso por manobras com a própria mãe. Passaram-se 3, 4, 5 horas e o bebê de fato não desceu, provavelmente ele está mal posicionado e isso está causando uma desproporção cefalopélvica. Pode ser que ele seja grande? Pode também, gente, mas na maioria das vezes o problema é um mau posicionamento do bebê, tá certo? Então é importante que a equipe entenda sobre isso, né? Entenda sobre essa dificuldade que o bebê muitas vezes enfrenta e como é que a gente pode ajudar o bebê a resolver. Lembrando, pré-natal, toque vaginal, sua bacia é estreita, você não tem passagem, a minha mãe não teve, então eu também não tenho. Chegou no hospital com bolsa rota, você não tem dilatação, não tem passagem. Chegou no hospital com 2 centímetros, você não tem dilatação. Não, calma. Te examinei agora às 10 da manhã, você estava com 4 centímetros, voltei a te examinar meio-dia, você continuou com 4 centímetros, você não tem passagem. Não, é absolutamente normal. A dilatação não evolui 1 centímetro por hora, fase latente de trabalho de parto, você pode levar 4, 5 horas para andar 1 centímetro, e é por isso que a gente não interna cedo, porque senão você vai cair na intervenção, você vai cair numa cesárea, abre teu olho. Desproporção cefalopélvica tem critérios rígidos de diagnóstico e tem inúmeras maneiras da gente conseguir ajudar o bebê a melhorar o posicionamento na pelve e a descer, certo? 10º e último motivo de uma cesárea necessária é a parada de progressão do trabalho de parto. Outra situação real, mas que eu vou te falar que 90% das vezes é diagnosticada de maneira errada. O que seria a parada de progressão do trabalho de parto? É quando você está em trabalho de parto ativo, contrações eficientes, duradouras e ritmadas a pelo menos 1 hora, 2 horas. Passa-se 4, 5 horas entre uma avaliação e outra e não houve mudança nem na dilatação do colo, nem na rotação do bebê e nem na descida do bebê. Aí a gente pode dizer que está acontecendo uma parada de progressão. Se não está acontecendo evolução da dilatação, da descida e da rotação, mas as contrações não são eficientes, não existe parada de progressão. Eu tenho que tentar corrigir essas contrações para que o trabalho de parto evolua, tá? Então existem maneiras de tentar corrigir essa parada de progressão. Se depois que a gente lançou mão de todas as possibilidades, melhorar o posicionamento do bebê, estimular as contrações, existem maneiras diferentes de estimular as contrações do trabalho de parto, e realmente as coisas não evoluíram, pode ser sim que a cesárea seja necessária, tá? Lembrando que não é para fazer exame de toque 9 horas da manhã e depois repetir às 11, não dilatou, é parada de progressão. Isso é um diagnóstico completamente errado. Eu citei então as 10 situações em que a cesárea é necessária. Conhecendo essas situações, você já aumenta aí 800% a sua chance de viver o parto normal que você sonha. Você já sai na frente de 90% das mulheres.
que infelizmente ainda continuam sendo enganadas pelo cordão enrolado no pescoço, pelo bebê pequeno, pelo bebê grande, pelo líquido aumentado, pela candidíase. Tem gente que acha que com candidíase não pode ter parto normal. Infecção urinária, com infecção urinária não pode ter parto normal. Você, principalmente se me segue no Instagram, já tá. Isso aí para você já é fake news clara, né? Por lidar com gestante, gente, há mais de 10 anos, eu conheço muito bem os principais erros das mulheres que acabam não conseguindo viver o parto que elas sonham. Eu conheço os perigos do sistema obstétrico também. O primeiro erro é ter preguiça de estudar. As mulheres não querem tomar tempo para lidar com as decisões da sua gravidez, para entender o processo. Elas delegam tudo nas mãos do obstetra. E você já sabe que isso pode não prestar, porque você é a maior interessada na sua saúde, na segurança do seu bebê. O segundo grande erro é não saber escolher as melhores possibilidades dentro da própria realidade. Então, mulheres que podem contratar uma equipe particular e que não sabem escolher, acabam sendo enganadas, contratando médicos que enganam essas mulheres e lá na frente acabam levando para uma cesárea desnecessária. As mulheres que têm que escolher uma maternidade de plantão ou do SUS não sabem entender qual é uma maternidade em que elas vão ter mais chance de parir. Então, elas não conseguem tomar as melhores decisões na situação que elas vivem porque elas não estudaram. Então você percebe que quem comete o erro de não estudar acaba cometendo o segundo erro, que é não saber escolher. Se você comete o erro de não estudar, você acaba aumentando muito a sua chance potencial de ser enganada, ludibriada, mal orientada, mal cuidada e acaba colocando a sua segurança e a segurança do seu bebê em risco. E é por isso, por conhecer tanto esse sistema, por tantos anos, trabalhando em plantões, inclusive no SUS ou na maternidade particular, que eu acabei criando o Eu Te Ensino, que é o meu curso sobre gestação, parto e pós-parto, para que você, tentante, gestante, tenha poder de tomar as suas próprias escolhas, poder baseado no conhecimento, um conhecimento profundo e organizado, e não essas informações soltas por aí. O conhecimento do Eu Te Ensino, ele é robusto, sabe? É um conhecimento profundo, mas eu faço de maneira que fique simples para você entender. É prático, didático, organizado. O Eu Te Ensino tem 8 módulos, mais de 50 aulas divididas entre esses módulos. Os conteúdos são relacionados à fase de pré-gravidez, então tem um módulo só para tentantes. A fase da gravidez, o trabalho de parto, o pós-parto com amamentação, cuidados com o bebê na maternidade, cuidados com o bebê em casa. Quero te mostrar as aulas que tem nos módulos. No módulo 0 é o módulo de boas-vindas, em que eu vou te explicar como funciona o Eu Te Ensino, e é dentro desse módulo que você vai encontrar o planner da gestante. É um planner da gravidez que foi desenvolvido por mim. Eu uso um planner muito parecido com esse no meu consultório, com as gestantes que eu cuido. Então eu desenvolvi isso aqui para que você consiga acompanhar a sua gravidez, para que você não perca a data dos exames mais importantes, para que você entenda quais são os sintomas mais comuns daquela semana, os exames que devem ser feitos daquela semana, o que deve te chamar atenção, quais são os sintomas, os desconfortos que você pode sentir e que são ok, como é que seu bebê vai estar naquele momento. Então olha só, aqui dentro ó, a gravidez está semana a semana. Semana 1, e você vai colocar a data, você vai, baseado na sua data da sua última menstruação ou do seu ultrassom, colocar a data em que a sua semana vai iniciar. E aqui estarão as suas tarefas, aqui estará a situação que o seu bebê está. Por exemplo, ó, semana 11, o mal-estar já deve estar começando a te abandonar, é uma hora boa para você começar a se exercitar, porque você já está se sentindo melhor, porque isso vai ajudar no seu intestino, na sua disposição. O seu bebê já mede mais ou menos uns 4 centímetros, todos os órgãos estão formados e tem as tarefas para essa semana. Esse planner é a coisa mais fofa. As minhas pacientes no meu consultório amam, acompanham a gravidez toda por aqui. Então todas as minhas alunas do Eu Te Ensino vão ter acesso a esse planner, tá em PDF, você vai poder imprimir na sua casa ou numa gráfica para ele ficar assim durinho, mais bonitinho. No módulo 1 é o módulo da tentante. É um módulo para aquelas mulheres que estão planejando a gravidez. Talvez já estejam até tentando engravidar, talvez estejam tendo alguma dificuldade. E lá vocês vão encontrar ajuda, inclusive, em relação a essas dificuldades. Aula de como se preparar para engravidar, como potencializar a sua fertilidade,
infertilidade, o que pode estar acontecendo com você e como investigar, e também uma aula completa sobre síndrome dos ovários policísticos. No módulo 2, que é o módulo da gestante, temos as seguintes aulas: como calcular a idade gestacional, primeiro trimestre da gravidez, beta-HCG, ultrassons, sintomas, o que é normal, o que não é, o que pode e o que não pode na gestação, a placenta e o cordão umbilical, o líquido amniótico, aumentos e diminuições, vacinas na gravidez, exames de pré-natal do primeiro trimestre, exames do segundo trimestre, exames do terceiro trimestre. Nessa aula eu falo muito sobre o tal do exame do cotonete, do Streptococcus do grupo B. Tem uma aula extra sobre pré-natal, que é um compilado sobre exames de pré-natal, e também tem uma aula sobre o bebê pélvico e a versão cefálica externa, que é uma aula chuchu. No módulo 3, eu ensino sobre as intercorrências na gravidez, os problemas que você pode acabar enfrentando. Sangramento no primeiro trimestre, o que pode ser? Abortamento, o que fazer depois que você descobre que você teve um abortamento? Diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, percentil do bebê, que é uma coisa que deixa vocês muito louca, restrição de crescimento fetal e o líquido amniótico, incompetência istmo cervical, incompetência do colo do útero, trombofilias, incompatibilidade sanguínea, toxoplasmose na gestação e Covid na gestação. No módulo 4, que é um módulo sobre parto, nós temos várias aulas muito legais. Quando é que você vai entrar em trabalho de parto e até quando é seguro esperar? Como saber que você está em trabalho de parto? Pródromos, o tal do pródromo, como reconhecer e o que fazer durante essa fase? O tampão e a bolsa rota, que é a bolsa rompida. As fases do trabalho de parto, eu explico detalhadamente cada fase, como conseguir reconhecer essas fases, porque você sabe que isso é importante para saber a hora certa de ir para o hospital. O expulsivo e o parto instrumental, o parto com fórceps ou com vácuo. Como lidar com a dor no trabalho de parto? Eu ensino sobre as medidas não farmacológicas de alívio da dor. Como saber se o bebê está bem durante o trabalho de parto? Qual é a hora certa de ir para a maternidade? E se nascer em casa? O que você e o seu acompanhante têm que fazer? Parto normal pós-cesárea. Quais são os riscos e como tornar esse parto mais seguro? Tem uma live onde eu falo muito sobre dizer não durante o trabalho de parto. E essa live foi tão boa que ela entrou nesse módulo de parto. E o dia do parto, o que vai acontecer com você na maternidade? Seja no parto normal ou na cesariana. O módulo 5, eu falo sobre as intervenções e as intercorrências no parto. Aula sobre laceração e episiotomia, ocitocina, puxo dirigido, romper a bolsa artificialmente. Como é que é isso? Precisa? Que horas? Quando pode? Quando não pode? Cristeler, que é empurrar a barriga, e litotomia, que vocês já aprenderam o que significa, analgesia, antibiótico no trabalho de parto, mecônio, prolapso de cordão. Módulo 6, eu falo sobre a indução do trabalho de parto. Como é que ela deve ser feita? Em qual situação? Se o colo está maduro ou não? Como amadurecer o colo? Como seguir essa indução? Quanto tempo ela pode durar? Até quando ela é segura? Módulo 7, eu falo sobre a cesárea, quando ela realmente é necessária e como ela deve ser realizada de uma maneira respeitosa. Módulo 8 é o módulo de pós-parto, cuidados com o bebê na maternidade, cuidados com o bebê em casa. 2 aulas maravilhosas dadas pela doutora Mariá, que é pediatra especialista em recém-nascidos, neonatologia. Uma aula linda também que é campeã de estrelinhas, que é uma aula com a Cris Garcia, que é enfermeira obstetra da minha equipe, e ela ensina sobre amamentação e como acalmar o choro do recém-nascido com a técnica do 5S. O sono do bebê é uma outra aula que veio do meu evento ao vivo, agora que foi realizado em maio, que foi o Vai Nascer. A Camila Lavagnoli, que é psicanalista e especialista em sono do bebê, ensina coisas muito importantes sobre o sono do bebê. E também tem uma aula sobre cuidados pós-parto e o emocional da mulher no pós-parto, o baby blues e a depressão pós-parto. E ainda temos um módulo de aulas extras. Algumas lives muito interessantes que foram muito bem recebidas por vocês e que têm um conteúdo muito bacana, acabam entrando dentro desse módulo e ficando lá à disposição das alunas
durante todo o tempo de um ano de acesso. Assim que você se inscreve no Eu Te Ensino, você recebe acesso aos 3 primeiros módulos para já ir assistindo, aprendendo e anotando. Uma semana depois, todo o restante do curso vai ser disponibilizado para você. Aqui na descrição do vídeo tem o link da página de informações do Eu Te Ensino. Lá você vai poder abrir e ver esses módulos que eu falei, que talvez tenha ficado embolado na sua cabeça as aulas. Tá lá tudo descrito, quais aulas a gente tem em cada módulo. O tempo de acesso ao curso, gente, é de 1 ano e por 2 meses você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Você vai assistir a aula, nos comentários de cada aula você vai deixar a sua dúvida referente àquela aula e eu mesma, pessoalmente, vou responder as suas dúvidas. Então, 1 ano de acesso e 2 meses de suporte diretamente comigo em relação às dúvidas das aulas. As inscrições do curso vão acontecer amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos abrir a 6ª turma do Eu Te Ensino. E as vagas vão ficar abertas até o dia 5 de agosto, que é sexta-feira, às 23h59. Então, meia-noite de sexta-feira, acabou. Quem entrou, entrou. O valor do curso é 12 vezes de R$ 109,48. 12 de R$ 109,48 ou R$ 1.097 à vista. Mas quem se inscrever amanhã, no dia 2, vai ter um mega bônus de desconto, R$ 200 de desconto. Então, se você se inscrever amanhã, no dia 2 de agosto, o curso vai custar para você R$ 897 à vista ou 12 de R$ 89,52. É importante frisar, dá para juntar o limite de 2 cartões para você comprar o curso. Então, se você não tiver limite de um cartão só, você pode na plataforma dividir nesses 2 cartões e conseguir comprar, tá? Por favor, não preste atenção que é só amanhã. O desconto de R$ 200 é só amanhã. Isso já está programado com a equipe na plataforma. Então, não adianta vocês mandarem depois o WhatsApp para a equipe. A gente não tem como voltar. O desconto de 200 é amanhã até as 23h59, tá certo? Além desse desconto, as 100 primeiras alunas da 6ª turma vão participar de um sorteio de 20 vagas de mentoria comigo. Então, a gente tem encontros ao vivo, online, eu e mais 20 alunas que são sorteadas entre as 100 primeiras e a gente conversa sobre tudo. A gente conversa sobre o caso de cada uma, a gente conversa sobre os exames que cada uma delas fez e que tem dúvida. Às vezes os maridos vêm para conversa. São encontros maravilhosos. Então são 2 encontros de mentoria ao vivo, 20 alunas do curso e eu, tá? E isso vai, a gente marca geralmente para 8, 8h30 da noite, meia-noite nós estamos conversando ainda. São encontros realmente muito bacanas que vão te dar a oportunidade de ter acesso ao vivo a mim e fazer perguntas para mim diretamente. Mas tem uma coisa, tem que correr, porque as 100 primeiras, em todas as turmas anteriores, entraram na primeira hora de abertura das vagas, tá? Então na primeira hora já entra 100. Se você quer concorrer, se você quer muito fazer essa mentoria comigo, você tem que ser esperta para entrar logo no comecinho, porque as 100 primeiras vagas fecham na primeira hora. O sorteio das mentoradas será feito ao vivo dentro da plataforma do Hotmart, que é a plataforma do curso, e vai ficar lá salvo no módulo 0 para todo mundo assistir depois, tá? Para não ter dúvidas sobre o sorteio. Esse sorteio vai ser no dia 15 de agosto, às 20h30. E tem mais bônus, que é o planner da gestante, que eu já expliquei para vocês. Todas as alunas vão receber o planner da gestante. E aí você vai poder acompanhar a sua gravidez semana a semana. Exames que tem que ser feitos para você não perder a data, seus sintomas que são normais ou que não são, como é que está crescendo o seu bebê, o que é esperado para o bebê em relação ao tamanho, ao peso, para aquela fase. Aí você fala assim, Alice, mas se eu entrar no curso e perceber que não é para mim? Você tem 7 dias de garantia incondicional pela plataforma. Não gostou? É só acessar a plataforma e dizer quero meu dinheiro de volta, seu dinheiro 100% vai ser devolvido na sua conta, sem nenhuma burocracia, sem ninguém te perguntar por que você não quer mais, tá? Não tem esse tipo de burocracia. Tô no final da gestação, tô com 30 semanas, 34 semanas, 35 semanas, será que isso vale para mim? Minha santa, vale muito. Só o módulo de trabalho de parto e de pós-parto
É ouro em pó. Lá você tem aula com uma pediatra maravilhosa. Lá você tem aula com a Cris, que é consultora em amamentação. Lá você tem aula comigo sobre todas as fases do trabalho de parto, sobre as intervenções, tudo de novo. E você vai estar ali na sua mão, para você inclusive acessar durante seu trabalho de parto. Recebo sempre esse comentário das alunas. Doutora, durante o trabalho de parto, meu marido estava revendo as fases para a gente ver direitinho a hora que a gente tinha que ir para o hospital. É lindo ver isso, eu fico realmente muito orgulhosa. Então eu queria que, se você ainda tem alguma dúvida sobre Eu Te Ensino, se você quer tirar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou no chat, que eu vou responder as suas dúvidas lá no Instagram, certo? Quero agradecer imensamente de coração a presença de todos vocês aqui até agora comigo. Agradecer muito a vocês que estiveram presentes em todas as 4 aulas da Jornada do Parto. Se você não assistiu às outras aulas, assista. Isso é um curso gratuito, de qualidade nível A, que você não encontra em muitos cursos pagos por aí sobre parto. Então não deixe essa oportunidade escorrer entre os seus dedos, porque essas aulas gratuitas vão sair do ar na sexta-feira, que é o dia de encerramento das matrículas da 6ª turma do Eu Te Ensino, certo? Dito tudo isso, agora você tem o poder de decisão. Você tem o poder de decidir se você quer viver uma gestação saudável e um parto mais respeitoso, mais natural, que te deixe boas memórias, que preserve a sua saúde e a saúde do seu bebê. Tenho certeza que você saiu da jornada do parto, principalmente se você assistiu às 4 aulas, com uma bagagem maravilhosa de conhecimento, de poder de conhecimento. Mas eu preciso te dizer que ainda não é suficiente, e você sabe disso. Aqui na jornada nós tivemos 4 aulas. Dentro do Eu Te Ensino tem mais de 50 aulas. Com todos esses temas que eu apresentei para vocês na jornada e com outros. Com esses temas da jornada muito mais aprofundados. Você agora tem 2 opções. Você pode achar que já é suficiente. Não, já é suficiente, eu vou aqui mesmo, vou contar com a sorte, vai dar tudo certo. Ou você pode chegar à conclusão de que é necessário se aprofundar mais, é necessário estudar mais. Realmente essas 4 aulas são um ponto de partida para você, mas ainda temos muito caminho, você ainda tem muito que aprender. E você sabe que você é a maior interessada na sua gravidez e no seu parto, ou deveria ser a maior interessada na sua gravidez e no seu parto. A responsabilidade, no final das contas, é sua. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, na nossa gestação, é nossa responsabilidade e nós é que arcaremos com as consequências das nossas decisões. Eu sei que muitas vezes você pode estar se sentindo meio insegura com o seu pré-natal, insegura com a sua gravidez, insegura com o seu parto. Você não sabe direito onde é que estuda. Você fala, mas ela fala que tem que estudar. Onde é que estuda? É para isso que o Eu Te Ensino está aí, para guiar o seu estudo. Para guiar você nessa jornada de construção de um conhecimento robusto e organizado sobre a sua gestação e o parto. Então, se você realmente quer se sentir mais segura, se você quer deixar esses medos de lado, se você quer ter uma fonte de conhecimento organizada, atualizada e confiável quando aquela dúvida surgir no seu pré-natal, para você não ter que correr pro Google e começar desesperada a procurar, meu Deus, deu isso no meu ultrassom, como é que é? Meu Deus, o líquido aumentou e agora? Você vai saber exatamente aonde entender o que está acontecendo. Quero te ver lá dentro do curso. Quem sabe você não seja uma das minhas mentoradas, das 20 mentoradas da 6ª turma. É muito bacana esse contato da mentoria, é muito próximo, a gente divide as histórias, elas me contam sobre os problemas, eu tento ajudar sobre os problemas que podem estar acontecendo, fortalecer o conhecimento, diminuir os medos. É um tete-a-tete realmente maravilhoso. Mas eu não me esqueci do meu presente, tá? Eu prometi para vocês que hoje a gente ia sortear uma vaga no Eu Te Ensino, não é isso? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer um sorteio de uma vaga para a 6ª turma do Eu Te Ensino. Essa aí é a lista de cadastradas na jornada do parto. Agora nós vamos sortear quem será a feliz ganhadora de uma vaga para a 6ª turma do Eu Te Ensino. A lista vai do número 1 ao 5.838, lembrando que removemos os cadastros que estavam duplicados, certo? Então nós vamos sortear um número entre 1 e 5.838. Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Quem será a ganhadora? E a ganhadora é a do número 2.921. Vamos conferir a lista.
é a Natane. Parabéns, Natane! Nós vamos entrar em contato com você pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? E depois nós vamos divulgar lá no Stories do Instagram para vocês acompanharem. Espero você amanhã às 10 da manhã para a 6ª turma do Eu Te Ensino. Um beijo e nos vemos dentro do curso.